Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de E o Resto é História com João Miguel Tavares e com Rui Ramos. Há não muito tempo nós tivemos uma polémica em Portugal por causa dos cartazes do Chega que diziam isto não é o Bangladesh. E muito naturalmente os nossos espertíssimos ouvintes interrogaram-se, bom, se isto não é o Bangladesh, então o que é o Bangladesh? E vai daí, houve realmente gente que nos enviou perguntas sobre isso. No caso do ouvinte João Alves, ele diz que gostava mesmo que fizéssemos um programa sobre o Bangladesh e a sua relação com Portugal, de maneira objetiva e sem conotações ideológicas. O João Alves afirma que há uma relação histórica de Portugal com a região e que ainda hoje existe uma comunidade de descendentes dos exploradores portugueses que assentaram na região no século XVI. Bom, eu já te vou perguntar se será mesmo assim, Rui, mas isto realmente estamos a falar de um país especial com uma densidade populacional estratosférica, tendo em conta a sua dimensão. É de longe o mais populoso dos países de média dimensão. E só para os nossos ouvintes terem uma ideia do que estamos a falar, em termos de área, o Bangladesh tem o tamanho de um Portugal e meio. Ou seja, é apenas 50% maior. Mas em termos de população, estima-se que o Bangladesh tenha atualmente cerca de 175 milhões de habitantes, o que dá 1.200 pessoas por quilómetro quadrado, e são mesmo microestados ou pequenas ilhas como Mónaco, Singapura, o Vaticano. É questão acima disso, em termos de densidade populacional. Rui, como é que isto se explica e que país é este, o famoso Bangladesh, que nós ficamos a conhecer? Então vamos lá falar do Bangladesh. Naqueles cartazes. O Bangladesh é um Estado, em termos de Estado independente, é recente, tornou-se independente em 1971, depois de uma guerra entre a Índia e o Paquistão. Mas para compreender o Bangladesh, acho que temos de falar da região onde o Bangladesh fica, que é a região de Bengala. Sim, o país é novo, mas a região tem muita história. É uma história muito antiga e há três coisas para dizer sobre esta região, em termos geográficos, culturais e de história. Primeiro, geografia. É basicamente um delta, onde desagoam uma série de rios na Baía de Bengala, incluindo o Ganges. Portanto, isso quer dizer que, em tempo de cheias, a terra habitada parece um arquipélago. Isto é, 6% da área, aliás, é água. Por exemplo, Portugal é 1%. Em média, no Bangladesh, a terra está apenas 12 metros acima do nível do mar. Em 1998, houve umas grandes cheias e 2/3 do Bangladesh ficaram submersos. 2/3 do país ficaram submersos. Eu, quando estive no Nepal, lembro-me de falar com uma pessoa originária do Bangladesh que de vez em quando referia, portanto, visitava o seu país de origem e referia-se a esse país como a ilha. Certo. Eu vou à ilha. Sim. Eu não estava a perceber, mas basta ver um mapa para perceber que aquilo é uma espécie de arquipélago. Quer dizer, as pessoas devem ter a ideia de que a povoação onde vivem fica numa ilha. Os rios rodeiam completamente todos os pedaços de terra onde aquela imensa população vive. Agora, claro... Tu estiveste no Nepal para subir ao Everest, não é? Mas depois... Não subi ao Everest. Não chegaste lá? Não foi essas... Não foi desse tipo de alpinismo que estive a fazer no Nepal. Nós vamos ter um resto da história para o Ramos explicar a sua aventura no Nepal. Muito bem. Não é assim uma coisa tão espantosa como isso. Mas enfim, o reverso positivo desta imagem do país alagado é que as planícies aluviais são muito férteis. Os rios são também grandes vias de transporte e de comunicação e, por isso, desde a antiguidade, que há muita população, há cidades importantes nesta região. Era também um ponto de escala importante das rotas marítimas entre o Médio Oriente e a China. Portanto, é um grande centro de civilização, esta zona de Bengala. Por exemplo, é provável que os algarismos que usamos hoje tenham sido inventados lá, tal como o xadrez, em Bengala. O Bangladesh é uma parte de Bengala, é a Bengala Oriental. Sim. Porque há a Bengala Ocidental, que faz parte da Índia. Já vamos falar disso, porque esta região, esta é a observação cultural sobre esta região de Bengala, a região tinha uma cultura hindu, que ainda é, aliás, a cultura da maioria da população no subcontinente indiano. Tem uma língua própria, o Bengali,
que é uma língua indo-europeia. Portanto, só para lembrar, já falámos aqui disso, o indo-europeu é uma família de línguas aparentadas, as línguas indo-europeias são uma família de línguas aparentadas entre si, provavelmente descendentes de uma língua pré-histórica, que vai da Europa ao norte do subcontinente indiano, por isso o indo-europeu refere-se à sua expansão geográfica, inclui o grego, o latim, o alemão, o russo, o arménio, o persa, o sânscrito e o bengali. São tudo línguas aparentadas. Portanto, o bengali é aparentado com o português. É aparentado com o português. Hoje, não sei o que é que aparentado significa, mas aparentado tem uma estrutura... percebe-se, ao comparar a sua estrutura gramaticais e o seu vocabulário, que tem origens comuns. Quer dizer, a estrutura gramatical deriva de uma estrutura gramatical comum e uma parte do vocabulário também. Aliás, já falámos aqui disso. Foram os viajantes europeus que, quando chegaram ao século XVI e XVII na Índia, começaram a reparar uma série de palavras locais, lembravam palavras de línguas europeias e como é que isso era possível. E depois, no século XVIII, fim do século XVIII, princípio do século XIX, começou-se a estudar a gramática e perceberam que as gramáticas eram parecidas, quer dizer, das línguas faladas no subcontinente indiano, eram mais do que pontos de contacto, via-se que vinham da mesma estrutura de uma língua desaparecida. Bem, mas isso quer dizer que o bengali hoje é falado por 242 milhões de falantes, portanto, não apenas no Bangladesh, mas na Índia. É a 6ª língua mais falada do mundo, depois do português, que está em 5º lugar. Portanto, tantos pontos de contacto, então. Nós temos, o português tem 250 milhões de falantes. Ainda em relação ao andar da carruagem, eles talvez nos apanhem. Muito provavelmente, porque estamos a falar de... e talvez não, vamos falar depois no fim. Ainda em relação à cultura, no século XIV, a região de Bengala tornou-se uma zona de conquista e de colonização muçulmana. Já tinha sido uma zona de infiltração muçulmana, mas agora há um poder muçulmano que tenta mesmo a conquista. Entre o século XIV e o século XVI há em Bengala um sultanato islâmico independente. Portanto, o poder político em Bengala é muçulmano, mas a população é na maioria hindu, como na maior parte, como no resto da Índia. Sim. Agora, a pressão do poder político e uma espécie de missionários muçulmanos faz com que uma parte da população de Bengala se vá convertendo ao Islão, o que quer dizer que passou a ser uma das regiões do subcontinente indiano onde havia mais muçulmanos, com o Punjab. O Ocidente, portanto, o Oriente, esta Bengala é uma das regiões onde de repente há uma grande massa de convertidos ao Islão. Isto é importante para compreender a história depois do Bangladesh. Terceira observação em relação à história. Portanto, eu disse, até ao século XVI há um sultanato independente em Bengala, mas no século XVI esse sultanato é conquistado, anexado pelos Mughals, ou Mogóis, que é uma... Não são os mongóis, quer dizer, é um poder político muçulmano cujo líder reivindica ser descendente do Gengis Khan. E, portanto, é assim que... De facto, eles vêm o líder vem do Uzbequistão, é Babur, que é este líder. Ele vem do Uzbequistão, mas diz que é descendente do Gengis Khan, e, portanto, há aquela associação aos mongóis. Portanto, desde o século XVI, o que é que acontece a Bengala? Bengala faz sempre parte de grandes impérios ou de outros estados. O Império Mughal, ou Mogol, entre 1565 e entre o século XVI e o século em meados do século XVIII, 1765. Depois o Império Britânico da Índia, mais 200 anos. Até 1947, desde meados do século XVIII até meados do século XX. E depois a Bengala Oriental ainda faz parte do Paquistão, entre 1947 e 1971, e vamos falar depois um pouco da história da independência. Como é que foi junto ao Paquistão e depois como é que se separou. Ora bem, os portugueses chegam à Índia no fim do século XV. Bengala é nessa altura um sultanato muçulmano independente ainda. Os portugueses enviam uma primeira embaixada a partir de Goa, de 4 navios, em 1518.
portanto, tentar manter uma relação com este sultanato. A região interessava-lhes porquê? Basicamente porque era a região mais rica da Índia. Bengala era a região mais rica da Índia. Tinha uma grande indústria têxtil, de seda e de algodão, e os produtos têxteis de Bengala eram consumidos em toda a Ásia, portanto eram muito procurados, e tinha também uma grande produção de alimentos, sobretudo arroz, naquelas planícies historicamente férteis. Os portugueses conseguem convencer o sultão acha, enfim, os portugueses são bons são muçulmanos, pessoas na causa, são, enfim, às vezes persuasão, outras vezes com um bocadinho mais força, mas conseguem e são autorizados a estabelecerem-se naquela que é a maior cidade portuária da Baía de Bengala, que é Chittagong. Chittagong é o primeiro enclave europeu, ali um dos primeiros enclaves europeus. Os portugueses conhecem-no como o Porto Grande de Bengala, é assim que eles lhe chamam. É o Porto, ou às vezes até o Porto Grande. Dizem, vamos para o Porto Grande de Bengala é esta cidade. Eles vão se estabelecer lá, há comerciantes, há missionários, há soldados e há também muitos piratas portugueses que também se estabelecem naquela região. Portanto, são umas centenas, provavelmente 2 milhares, não se sabe ao certo. Tem um forte, aparecem lá representantes das autoridades de Goa, que começam também a cobrar impostos à navegação localmente. Portanto, aquilo é um foco de poder português. Não se percebe, tem um lado oficial, mas tem um lado também muito de representação do rei de Portugal, mas tem um lado também muito de centro de empresários privados, isto é, de portugueses que foram para o Oriente e que se dedicaram e que ficaram lá por conta própria, e portanto que se dedicam a comerciar lá. Às vezes eles, às vezes os seus descendentes, isto é, mestiços portanto, resultados dos casamentos entre portugueses e famílias e pessoas locais, e que também são ditos portugueses, quer dizer, até por serem católicos. Pois nós temos aquela ideia que todos os portugueses que estavam no Oriente eram súbditos e estavam ao serviço de um rei de Portugal. O que tu estás a dizer não é que não é assim. nada disso. Quer dizer, há uma presença do Estado, mas uma grande parte da presença portuguesa na Ásia no século XVI e no século XVII é de portugueses que, por conta própria, portanto, empresários portugueses, piratas portugueses também, bandidos portugueses, portanto, que entram nos circuitos de comércio local, instalam-se em portos onde já estão em portos conhecidos, e como disse, muitos destes portugueses não são nascidos em Portugal, já são portugueses da Ásia, isto é, gente local que são portugueses por serem cristãos, falarem português, terem relações. O seu poder não resultou sempre de uma imposição de força europeia, mas às vezes de alianças com poderes locais, através de uma diplomacia extremamente complexa. Eles são bons diplomatas. No caso, por exemplo, do Porto Grande de Benguela, eles começam por ter a permissão do sultão, mas depois encontram um aliado num rei budista da cidade de Marruc. Espero estar a pronunciar. Marrucu? É uma cidade na atual Birmânia. Muito bem. Provavelmente a pronúncia não é nada destas. Quer dizer, portanto, esta cidade dominava a região da costa que incluía aquele Porto Grande de Bengala. Portanto, é uma zona conhecida por Arakan. E às vezes as fontes portuguesas falam do rei de Arakan. No princípio do século XVI, este rei budista era um vassalo do sultão de Benguela, mas os portugueses ajudaram a tornar-se independente em 1531. Portanto, a força dos portugueses no Golfo de Bengala dependiam desta aliança com o rei budista. Portanto, dependiam de alianças com os reis, os poderes locais que tinham interesse em ter uma potência que tinham, na altura, no século XVI, uma grande força marítima e, portanto, tê-los do seu lado. E os portugueses, basicamente, o que estavam a tentar não era conquistar territórios, era dominar o comércio e, portanto, interessava-lhes ter estes contactos com estes poderes locais. Mas depois vieram os mongóis que não eram mongóis. Os mogol, quer dizer, enfim, a ideia de descendentes dos mongóis,
Eles no século XVII são eles que vão expulsar os portugueses de Chittagong, aliás com o apoio dos holandeses, estão aliados aos holandeses e portanto expulsam os portugueses. E ficaram muitos portugueses locais, convertidos ao catolicismo também, contam como portugueses. Eles são conhecidos, não são conhecidos como portugueses, são conhecidos como franceses, quer dizer, são farangues ou firingues, quer dizer, francos, que é o nome que os árabes e os persas davam aos europeus desde as cruzadas. As cruzadas as cruzadas no Médio Oriente tinham sido sobretudo feitas por cavaleiros francos da França e, portanto, eles dão o nome de francos a todos os europeus. Quando os portugueses chegam à Índia, são conhecidos também como francos, e, portanto, são francos. Mas quando diz que ficaram até quando? Até hoje, estes portugueses em Dhaka viviam num bairro chamado Portugola. Curioso nome. Há nomes portugueses, há ainda figuras importantes da vida do Bangladesh com nomes portugueses, descendentes portugueses, por exemplo, um ator de televisão, o Tony Dias, ou um cantor de uma banda de heavy metal, George Lincoln da Costa, quer dizer, que é aparentemente uma figura extraordinariamente conhecida. Portanto, eles fazem parte... Isto não é o Bangladesh, mas aquilo lá é um bocado Portugal. Tem ali descendentes, quer dizer, descendentes cristãos. É um bocadinho Portugal. Não, são descendentes cristãos. São descendentes de católicos. O cristianismo representa apenas 0,3% da população do Bangladesh, são cerca de 500 mil pessoas, claro, tendo o Bangladesh tanta gente, qualquer percentagem é muita gente. A maior parte são convertidos das missões protestantes no tempo da Índia Britânica, mas há estes católicos que continuam a ter essa tradição da presença portuguesa nos séculos XVI e XVII, onde os mogóis nos expulsaram violentamente. Nós temos que ir para intervalo, mas um abraço para o Tony Dias, se ele nos estiver a ouvir em Bangladesh. Voltamos já a seguir. Olá, seja bem-vindo de volta a esta segunda parte de E o Resto é História. Nós estamos a falar do Bangladesh e tínhamos ficado ali por volta do século XVII, quando os mogóis expulsaram os portugueses em meados do século XVII de Chittagong, que era o grande porto de Bengala em que os portugueses tiveram presença durante muito tempo. Mas não os antepassados de Tony Dias, esses ficaram? Não todos a semente que foi lá deixada. A semente, ficou lá. Então. Bem, mas Bengala é a grande base da expansão da Companhia das Índias Orientais Britânica. Portanto, é a base do Império Britânico na Índia. Em 1757, a Companhia das Índias instaurou a chamada Presidência de Bengala, com capital em Calcutá, que hoje fica na Índia, mas Calcutá era a cidade mais importante, vai se tornar a cidade mais importante de Bengala e vai ser a capital da Índia Britânica até 1911. Portanto, é ali naquele delta, naquele Golfo de Bengala que está a grande base do Império Britânico. Em 1947, os britânicos dividem, com vista à sua independência, dividem o seu império na Índia de acordo com as religiões. Portanto, criam um Estado para cada uma das religiões. Portanto, um Estado para os hindus, um Estado para os muçulmanos e um Estado para os budistas. Ou seja, a Índia, o Paquistão e a Birmânia. Os hindus é a Índia, os muçulmanos ficam com o Paquistão e os budistas com a Birmânia, que agora é Myanmar. Entretanto, mudou de nomes. Nós já falámos aqui da independência da Índia, em 1947, da grande tragédia que foi essa separação, com deportações, limpezas étnicas, grandes massacres. Ora bem, os muçulmanos no subcontinente indiano eram maioria em duas regiões relativamente afastadas uma da outra. Relativamente, ou bastante afastadas uma da outra, aliás, mais de 1000 quilómetros separavam uma da outra. Uma, ao ocidente, é o Punjab e o Sindh, e outra, Bengala, Oriente. Em Bengala, 70% dos 41 milhões de habitantes em 1947, 70% eram muçulmanos. Portanto, o Paquistão, quando é formado em 1947, fica a ser composto de dois territórios separados pela Índia, que é o Paquistão Ocidental,
que corresponde ao Sindh, ao Punjab e a outras regiões, e o Paquistão Oriental, que corresponde a uma parte de Bengala. Bengala não ficou toda para o Paquistão, porque só ficou a parte em que os muçulmanos eram a maioria, que é o Paquistão Oriental. Por exemplo, Calcutá ficou na Índia e Dhaka, que é outra grande cidade de Bengala Oriental, é que ficou no Paquistão Oriental. Portanto, o que tu estás a dizer é que a Bengala dos tempos antigos hoje em dia está dividida por 3 países. Sim, quer dizer, uma parte está quer dizer, está dividida entre a Índia, o Bangladesh e um bocadinho, talvez, Birmânia, quer dizer, Birmânia, um bocadinho da Birmânia, quer dizer, certo. Um bocadinho, uma parte da costa, que hoje é da Birmânia, e que em tempos também fazia parte de potentados que tinham a base na Baía de Bengala. Ora bem, portanto, qual foi o problema desta divisão religiosa? Isto é o facto de ser uma divisão religiosa. Isto é a única coisa a que os britânicos e os seus interlocutores locais consideraram como critério para a divisão, para a constituição de Estados independentes, foi a religião. Mas a religião não era a única base identitária no subcontinente indiano. E, por exemplo, o Paquistão Ocidental usa sobretudo a língua urdu, e também o Punjabi, mas sobretudo a língua urdu, que se tornou a língua oficial do Paquistão, enquanto o Paquistão Oriental tem a língua bengali. Ora bem, a língua bengali correspondia a um grande movimento intelectual que tinha começado no século XVIII, centrado em Calcutá, com editoras, com revistas, teatros, concertos. Portanto, há muitos escritores, muitos intelectuais de língua bengali, muito influenciados pela presença dos britânicos e da cultura britânica. Esta chamada Renascença, que é assim que se chama, Renascença Bengali, vem culminar em 1913 com a atribuição do Prémio Nobel da Literatura a um escritor bengali, Rabindranath Tagore, aliás, um dos grandes escritores do fim do século XIX, princípio do século XX, até Prémio Nobel da Literatura, em 1913. E escrevendo em bengali? Escrevendo em bengali. Às vezes traduzia para inglês algumas das suas romances e contos, mas era um escritor de bengali, a língua em que escrevia era bengali, e tudo isso contribuiu para, agora, Paquistão Oriental, haver uma forte identidade bengali, para além da muçulmana, haver uma forte identidade bengali na elite letrada local, quer dizer, que tem e que vai se sentir secundarizada pela elite urdu do Paquistão Ocidental. Repito, mais de 1000 quilómetros separavam o Paquistão Ocidental do Paquistão Oriental. Não havia entre eles nem comunidade linguística, nem cultura comum, a não ser a religião muçulmana. Portanto, eram muçulmanos, mas a parte disso, não tinham mais nada em comum. E o poder, a elite do poder? A elite do poder era, sobretudo, do Paquistão Ocidental, do Punjab e do Sindh. Era, aliás, onde estava a capital, onde estava a elite administrativa e, sobretudo, a elite militar. A maior parte do exército do Paquistão era de recrutamento no Paquistão Ocidental. Isto, paradoxalmente, embora o Paquistão Oriental, nesta época, tivesse mais povoação do que o Paquistão Ocidental. 58% dos habitantes do Paquistão viviam no Paquistão Ocidental, mas o Paquistão Ocidental estava secundarizado em termos de representação no Estado e nas Forças Armadas. O Paquistão Ocidental era visto pelos bengalis como uma sociedade mais rural, mais feudal, mais fanática em termos religiosos. Mesmo a relação com o Islão era diferente no Paquistão Oriental do que no Paquistão Ocidental. E aliás, as diferenças ainda são visíveis hoje. Agora vou falar do Bangladesh, que corresponde ao Paquistão Oriental. O Bangladesh é mais rico do que o Paquistão. Em termos de dólares per capita, ou PIB per capita, em paridades de poder de compra e em dólares, estamos a falar Bangladesh 10.260 dólares, Paquistão 6.950. 10.007. Ainda é significativo. O Bangladesh é 30% mais rico do que o
Paquistão, do que o Paquistão hoje em dia. O Bangladesh tem uma riqueza mais ou menos ao nível médio da Índia, quer dizer, ao nível médio da Índia. Hoje tem a segunda maior indústria têxtil do mundo, que está no Bangladesh, embora a maior parte da população ainda esteja ocupada na agricultura. É verdade que 91% da população do Bangladesh hoje é muçulmana, portanto mais do que em 1947, precisamente porque os não muçulmanos fugiram do Bangladesh para a Índia durante a partilha em 1947. É uma população muçulmana sunita, mas quando o Bangladesh se tornou independente em 1971, o Bangladesh declarou-se um Estado secular como a Turquia, portanto ao contrário do Paquistão, que é uma república islâmica. É verdade que depois, em 1988, há ali uma revisão da Constituição e o Islão torna-se a religião oficial do Bangladesh, mas a Constituição diz também que as outras religiões têm um estatuto igual. Quer dizer, isto é, portanto, na prática acaba por ser um Estado secular. Não tem o mesmo fervor islâmico do Paquistão e, nessa altura, portanto, do Paquistão ocidental. Portanto, as diferenças de hoje refletem diferenças que já eram estruturais desde em meados do século XX. Portanto, estas diferenças deram origem a um movimento bengali que inicialmente começou por reivindicar a igualdade entre os dois Paquistão, quer dizer, isto é, entre o Paquistão ocidental e o Paquistão oriental. Por exemplo, reivindicou o reconhecimento do Bengali como língua oficial do Paquistão, porque a única língua oficial do Paquistão era o Urdu, quer dizer, portanto, deixando a maior parte da população que falava Bengali no Paquistão Oriental, enfim, a sentir-se secundarizada. Esse movimento a reivindicar uma maior autonomia foi sempre reprimido pelas autoridades do Paquistão Ocidental, que consideraram sempre que era um atentado contra a unidade do Estado. E que viram sempre nesse movimento uma espécie de uma quinta coluna da Índia, porque o Paquistão começou imediatamente a ter um conflito com a Índia e acusava, portanto, este movimento bengali no Paquistão Oriental de estar ao serviço da Índia para, digamos, separar o país. E, de facto, as diferenças eram muito grandes. Quer dizer, a comunidade bengali muçulmana estava muito mais próxima da comunidade bengali hindu do que da comunidade muçulmana do Paquistão Oriental, que tem muito maior influência persa e árabe. Portanto, são duas áreas culturais verdadeiramente distintas e a religião não servia para ultrapassar essas diferenças. Portanto, o Paquistão, além disso, depois, o Paquistão está repetidamente sob ditadura militar, desde quase as suas origens, ou ditadura militar ou lei marcial, vai dar mais ou menos à mesma coisa. Portanto, por exemplo, entre 1958 e 1969, o Paquistão está sob uma ditadura militar. Há ali uns interlúdios de democracia, ou da tentativa de regresso à democracia, e um deles é em dezembro de 1970, onde há as primeiras eleições gerais diretas no Paquistão. Até então tinham sido indiretas. Primeiro elegia-se representantes, e esses representantes elegiam os deputados, mas agora os deputados são eleitos diretamente. E o que é que acontece nestas eleições? Portanto, são eleições no Paquistão Ocidental e no Paquistão Oriental. O que acontece é que o partido Bengali, que é a Liga Awami, liderada pelo Sheikh Mujibur Rahman, do Paquistão Oriental, ganha as eleições. Isto é, ganha as eleições no Paquistão Oriental, mas ganha as eleições no Paquistão Oriental de tal maneira que ganha as eleições em todo o Paquistão. E, portanto, devia formar governo. Certo. Agora, as autoridades do Paquistão Ocidental recusam-se a aceitar, isto é, o Presidente e o Primeiro-Ministro em funções, recusam-se a dar o poder ao partido bengali, isto é, a entregar o poder àquele partido que tinha ganho as eleições no Paquistão Oriental. E em março de 1971, portanto as eleições foram em dezembro, em março de 1971 enviam um exército do Paquistão Ocidental para o Paquistão Oriental para reprimir aquilo que já era uma revolta
uma revolta armada com uma declaração de independência, isto é, porque os partidários do Sheikh Mujibur Rahman, quer dizer, sentiram que tinham ganho as eleições, eles é que deviam formar governo, não podem formar governo, portanto é o reconhecimento que não estão em pé de igualdade com o resto dos paquistaneses e, portanto, dizem, então vamos separar-nos e aí declaram a independência daquilo que eles chamam o Bangladesh. Temos que admitir que tinham bons argumentos. Tinham alguns bons argumentos. O Bangladesh, portanto, quer dizer basicamente o país de Bengala. Bangladesh, é isso que isso quer dizer. O Paquistão Ocidental inicia uma enorme repressão no Bangladesh, com massacres enormes. Há quem fale em 300 mil mortos, quer dizer, no máximo. No Bangladesh fala-se mesmo de um genocídio dos Bengali, nesta altura começam a ser mortos em quantidades enormes pelas tropas do Paquistão Ocidental. Há 10 milhões que fogem para a Índia, 10 milhões de refugiados bengalis, e a situação chega ao ponto de, em dezembro de 1971, a Índia invade o Bangladesh para combater, para ajudar os revoltosos bengalis, porque obviamente a comunidade bengali na Índia, apesar de ser hindu, sente-se irmanada com aqueles que falam a mesma língua, apesar de serem muçulmanos no Bangladesh, e o exército indiano consegue derrotar o exército paquistanês no Bangladesh, e sim, nasce o Bangladesh independente. Isso é um final feliz? Não tem, a história depois não acaba, quer dizer, não acaba totalmente bem, não tem uma história completamente feliz. Primeiro, começa logo por ter uma história muito acidentada em termos de fomes e desastres naturais. Em 1974 há uma grande fome causada por grandes cheias, e também por má administração. Não se sabe, mais uma vez, isto é tudo estimativas, os números divergem. Também tem um grande impacto nesta fome as grandes destruições causadas pelo exército paquistanês no Bangladesh em 1971. Fazem uma espécie de política terra queimada quando percebem que não vão conseguir manter o Bangladesh, destroem o que podem, e há estimativas que possa ter causado talvez 1,5 milhões de mortos esta fome de 1974. Não só pela fome, mas pelas doenças, cólera, que estão associadas à fome. Não tinha sido a única fome nesta região de Bengala. No século XVIII, em 1775 a 1770, há uma fome que se calcula que tenha matado 1/3 da população, talvez 10 milhões de pessoas que tenham morrido nesta zona de Bengala com uma enorme fome. É uma zona que também está muito sujeita a intempéries tremendas, a ciclones. Num século sofreu 50 ciclones, portanto, cada 2 anos cai ali um ciclone. O ciclone de 1970 matou 500 mil de pessoas. O ciclone de 1991 matou 140 mil pessoas. Portanto, é uma zona com cheias, ciclones. Portanto, uma zona muito... anos, 140 mil pessoas. 140 mil pessoas. Menos que 500 mil que tinha matado o ciclone de 1970, mas são mortes... É uma mortalidade causada por desastres naturais absolutamente impressionantes. Portanto, é uma zona que tem... a vantagem dos rios com vias de comunicação, das planícies férteis, mas depois o contrário, que é a suscetibilidade às cheias e a estes intempéries no Golfo de Bengala. Mas além dos desastres naturais, há os desastres políticos, porque os políticos também se tornam uma parte das calamidades desta zona. E o fundador do Bangladesh, o Sheikh Mujibur Rahman, depois de tornar o país independente, decidiu torná-lo também um Estado socialista. E em 1975 estatiza quase tudo, impõe um partido único, o seu partido, censura a imprensa, etc. Portanto, faz basicamente uma ditadura socialista ali. Essa ditadura não é recebida bem por toda a gente. Em agosto de 1975 há um golpe de Estado, o Mujibur Rahman é assassinado,
E a partir daí, o que é que temos no Bangladesh? Temos governos militares, ditaduras militares, e quando há regimes parlamentares, como apesar de tudo há desde os anos 90, o que temos é duas dinastias políticas, descendentes do Sheikh Mujibur Rahman e do outro líder da independência, no caso uma é a mulher, no outro caso é a filha, que se vão revezando no poder e portanto são duas, digamos, é uma democracia dinástica, quer dizer que são duas famílias que dominam. A filha do Sheikh Mujibur Rahman, a Sheikh Hasina, deixou de ser primeiro-ministro em 2024, há 2 anos que ela deixou. Portanto, houve uma revolução e foi expulsa finalmente do poder. Sim, o poder assim, destas grandes famílias continua, e por isso também a representação de mulheres à frente do governo, que é uma característica do Bangladesh. Porquê? Porque elas são representantes do poder de uma família. Portanto, é uma política dinástica. Portanto, a filha, a mulher, tornam-se as herdeiras do marido ou do pai na política. Portanto, não é uma representação de uma... Isto é, não é o resultado de uma emancipação feminina, mas desta política dinástica que faz das pessoas representantes destas famílias que dominam a política. Muito bem, e então conta-nos lá. Agora falta falar de um aspecto da história do Bangladesh que tem a ver diretamente com a nossa relação atual com o Bangladesh, que é a imigração bengali. Há uma estimativa que diz que há cerca de 9 milhões de imigrantes do Bangladesh no mundo. A maior parte deles está no Médio Oriente, quase todos na Arábia Saudita. Há também muitos na Índia, talvez equivalente. Portanto, 4 milhões no Médio Oriente, talvez 4 milhões na Índia, mas na Índia podem ser muitos mais. Porquê? Porque são bengalis, quer dizer, e portanto eles só se distinguem na Índia quando são muçulmanos, quando, por exemplo, são cidadãos do Bangladesh hindus, basicamente passam despercebidos na Índia de maioria hindu. Só quando são muçulmanos é que se repara. E, portanto, há quem fale em 12 milhões de imigrantes, quer dizer, mas pode ser números exagerados de bangladeshis que vivem na Índia. Na Europa, a maior parte vive no Reino Unido, 600 mil. Depois há 80 mil na Grécia, 50 mil na Espanha, 50 mil em Portugal é o número ainda oficial, de estimativa. Isto é a imigração legal, presumo, quer dizer, não imigração ilegal. Nos Estados Unidos já há 300 mil. Onde há mais problemas com esta imigração, é na Índia, porque há uma grande reação na Índia contra a imigração muçulmana, contra imigrantes muçulmanos. Portanto, houve por exemplo, um massacre de bengalis em 1983 no Assam. 3 mil foram mortos, mas por causa do Islão, quer dizer, é um ataque ao Islão. Agora, esta imigração é importante para o Bangladesh em termos financeiros. Representa cerca de 30 mil milhões de dólares em remessas. É muita gente. Mas em termos de população não é excessivamente significativa. Quando estamos a falar de 172, 175 milhões de habitantes, enfim, 9, 10 milhões de imigrantes. É muito menos... A imigração é muito menos importante em relação ao Bangladesh do que a imigração portuguesa em relação a Portugal, que é mais significativa. Agora, esta imigração vai continuar, vai crescer? Talvez não, porque o Bangladesh duplicou a população entre 1970 e hoje, ou mais que duplicou, de 70 milhões a 171 milhões. Portanto, em 50 anos, cerca de 50 anos. Tem ainda uma população extraordinariamente jovem, uma média de idades é de 28 anos. Um quarto da população tem menos de 14 anos. Era como Portugal há 60 ou 70 anos. Mas a taxa de fertilidade, isto é o número de nascimentos por mulher, está a cair no Bangladesh dramaticamente também. Era 5,5 em 1985 e agora é 1,9. Portanto, já está... É abaixo da taxa de regeneração. Abaixo da taxa de regeneração. Quer dizer que a população do Bangladesh até eventualmente vai começar a diminuir dentro de algum tempo. Portanto, a retração demográfica que se notou nos países ocidentais desde os anos 70, 80, que se tornou notória,
está agora também a atingir dramaticamente a Ásia, já atingiu de uma maneira dramática o Japão, a Coreia, quer dizer, a China, e está também a começar a atingir o subcontinente indiano. Portanto, esta ideia destas regiões do mundo como uma espécie de fonte perene de população, isto é, de nascimentos, vai mudar e muito provavelmente a população do Bangladesh, portanto, vai também começar a diminuir num horizonte próximo, digamos assim. Muito obrigado, Rui. Bom, isto foi o Bangladesh e nós encontramos para a semana para mais um episódio de O Resto da História. Até lá.